Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, vem dando um baile de política em Bolsonaro. É muito interessante. Segundo a nossa Constituição, a Constituição brasileira, segundo nossas leis, o presidente da República tem a prerrogativa de nomear e demitir ministros. Isso é um poder exclusivo do presidente da República. Ninguém mais no país pode fazer isso. Então o ministro nada mais é do que um subordinado do presidente da República. Nós hoje estamos numa situação quase que inversa, o presidente da República dependente do ministro da Saúde. É bem interessante você observar o que vem acontecendo. O ministro da Saúde se tornou super importante por causa de uma crise da saúde. Se nós estivéssemos em guerra, o ministro da Defesa teria se tornado uma figura importante. Se fosse um outro problema de uma outra área, seria o ministro da outra área. Pois bem, como é um problema de saúde pública que potencialmente atinge toda a população brasileira, isso deu proeminência ao ministro da Saúde. Mas não é uma proeminência qualquer. É uma proeminência que foi permitida pela ausência de Bolsonaro. Bolsonaro se furtou, ele recuou da possibilidade de seguir o caminho certo no combate à manifestação dessa pandemia específica aqui no Brasil. Todos os primeiros ministros do mundo, se não todos, praticamente todos, quase todos, presidentes, eles seguiram a rota correta, né? A rota dos sistemas de saúde, das indicações científicas, das determinações, das sugestões da OMS. Então, o que esses presidentes e primeiros ministros fizeram? Ocuparam o centro do palco em seus países. São eles, né, que têm a proeminência da mídia, a proeminência, ocuparam. O Boris Johnson está lá doente, na UTI, mas o que ele fez de início? Ele cumprimentava todo mundo, né? Um erro, né? Mas tudo bem, mas ele estava mostrando o seguinte: eu estou na linha de frente, eu estou na linha de batalha. Eu estou preocupado com os doentes, visitando os hospitais. Então, o primeiro-ministro do Reino Unido foi para a linha de frente e ficou doente porque foi para a linha de frente. De novo, é questionável, em certo sentido. Eu só estou mostrando que ele seguiu, né? Em algum momento, houve uma mudança no Reino Unido, ele seguiu as determinações lá, eles chamam lockdown. Eu tenho um amigo no Reino Unido, troquei e-mail com ele, eu me comunico por e-mail com ele. Ele falou, olha, aqui nós estamos num completo lockdown. Né? Não é o caso brasileiro. Então, quando o Bolsonaro não faz isso, ele deixou o espaço aberto para ser ocupado. Bolsonaro, ele abdicou da possibilidade de ocupar o espaço de combate ao coronavírus. Porque ele tem uma ideia lá doutrinária, uma ideia maluca de que o combate não é esse. Tá bom, então quem ocupa? Existe esse dito, né? Na política não existe espaço vazio. Eu tornaria esse dito um pouquinho mais sofisticado. Há espaço vazio por um período. Às vezes o espaço vazio pode ficar vazio por 1 ano, 2 anos, em algum momento ele é ocupado. Mas na política, o espaço vazio, depois de um período, é ocupado. Como nós estamos numa crise de saúde emergencial, esse espaço foi ocupado rapidamente, em 1 semana. Então Mandetta passou a ter uma visibilidade descomunal. O nome dele se tornou um nome conhecido nacionalmente. Ele dá entrevistas coletivas todos os dias, com transmissão para todo o país. Ele é falado por todo mundo. Né? Inclusive, os bolsonaristas falam contra ele, estão divulgando o nome dele. Então Mandetta se tornou nacionalmente conhecido, algo difícil para qualquer político. Ele conseguiu isso em 1 semana e ele só vai aumentar esse nível de conhecimento. Na política, no marketing político, né, eu vou falar isso, é um conhecimento técnico que eu trago aqui. Quando você tem um problema muito grave, difícil de resolver, o eleitorado, as pessoas reconhecem a dificuldade de resolver. O que elas desejam, o que elas querem, né, que antecede a resolução do problema? Elas querem que os políticos mostrem que estão empenhados em resolver. Então, ainda que o que vem acontecer seja muito ruim no Brasil, Mandetta está mostrando empenho em resolver, e isso é reconhecido pela população. Vamos supor que o número de mortes chegue aos milhares, as imagens
se tornem muito mais chocantes do que já são, mas Mandetta será reconhecido pelo esforço e será sempre louvado pelo eleitor pelo esforço que vem fazendo. E aí isso criou imensa dificuldade. Eu não sei se vocês viram, andou circulando em grupos de WhatsApp na internet uma carta que Gustavo Bebiano, quando saiu do governo, mandou para Bolsonaro. A carta é bem interessante, é uma carta curta, 2, 3 páginas, e que ela é muito reveladora da personalidade de Bolsonaro. Bebiano, reiteradamente na carta, menciona que Bolsonaro tem mania de perseguição, paranoia, não quer deixar ninguém crescer ao lado dele, assumir maior visibilidade. Foi exatamente o que aconteceu, exatamente o que está acontecendo na relação Bolsonaro-Mandetta. Mas ele não tem saída, ele saiu, ele se absteve de combater o coronavírus. Aquilo, evidentemente, foi ocupado pelo ministro da Saúde. Ele ficou enciumado, não consegue mais derrubar o ministro da Saúde. E o ministro da Saúde, ele, como bom político que é, não bate de frente com o presidente da República. Ele dá corda e deixa o presidente da República se enforcar na própria corda. O que Mandetta faz, como bom político, do DEM, né, é se articular com outros políticos, é se articular com o mundo político. Então ele se articulou com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Senado. Gilmar Mendes veio a público, deu uma declaração muito forte contra o presidente da República, sem citar, evidentemente, o Poder Executivo e Bolsonaro, mas Gilmar Mendes, inclusive a declaração de Gilmar Mendes, ele fala em nome dos ministros do Supremo. Ele afirma que qualquer medida que o Poder Executivo, que o presidente da República venha tomar contra as determinações da OMS, nenhum ministro do Supremo irá acatar aquilo. É bem interessante a fala de Gilmar Mendes. São falas políticas, é claro que sempre pode conter um exagero verbal aqui e acolá, mas ele ali foi porta-voz do Supremo Tribunal Federal. Poupa o ministro que preside o Supremo, o Dias Toffoli, e coloca alguém para dizer, né, qual o humor majoritário, talvez até mesmo unânime, dentro do STF. Então, a ameaça de queda de Mandetta fez aumentar a solidariedade em torno de Mandetta. A prerrogativa que o presidente da República tem de demitir e nomear ministros, para que Bolsonaro exerça essa prerrogativa agora, se torna mais difícil. É claro que ele pode ter um surto mental, né, e chegar e dizer, vou assinar a demissão, vai lá, assina e demite. Né? Mas por que esse surto mental não acontece? Porque o apoio político de Mandetta, em função das próprias atitudes dele, Mandetta, é um apoio político imenso, descomunal. Ele tem apoio de opinião pública, porque se tornou conhecido e aprovado. Tem apoio de opinião pública, porque 75% da população apoia a quarentena. Ele tem apoio do Congresso, Câmara e Senado. Ele tem apoio dos ministros militares. Os ministros militares se orientam por estudos racionais. As Forças Armadas fizeram um levantamento que atesta, né, o grande perigo, o grande risco do coronavírus, da morte de milhares. Né? Então, o apoio de Mandetta dentro do sistema é generalizado. Ele tem apoio dos governadores, em tese, os governadores estão insatisfeitos com Mandetta, porque o Ministério da Saúde não está atendendo a demanda dos governadores no que diz respeito a equipamentos, respiradores e demais materiais e insumos para enfrentar a pandemia. Mas isso não se deve a Mandetta, isso se deve ao governo federal, a Paulo Guedes, ao Ministério da Economia. Tem muito mais o dedo de Bolsonaro aí do que o do ministro da Saúde. Mas o fato é que na rota de combate, nas medidas de combate ao coronavírus, Mandetta também tem apoio de governadores e prefeitos. Então ele tem um apoio generalizado e Bolsonaro não tem. Ele tem apoio do SUS, ele tem apoio da ciência brasileira, da academia, dos pesquisadores, de todo mundo da área de saúde pública, esteja dentro ou fora do SUS. Então, o apoio de Mandetta é generalizado. Bolsonaro, o que ele fez? Olha o erro político. Ao se comportar dessa maneira, ele criou uma figura política nacional. Então, Mandetta hoje se tornou uma figura política nacional pela incompetência de Bolsonaro de ocupar esse espaço. Essa incompetência se deve a um pensamento dogmático, doutrinário, no pior sentido do termo. Não um pensamento pragmático. O que é necessário fazer para combater o coronavírus?
Não, se agarra a algumas ideias e segue aquelas ideias, mesmo que aquilo seja um tiro no pé dele próprio, Bolsonaro. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assine, né, se inscreva no canal, curta esse vídeo e outros, assista outros vídeos e divulgue para seus amigos e comente o vídeo, né? Eu leio os comentários e várias vezes tomo ali um comentário, pego um comentário e transformo em outro vídeo, porque as pessoas pedem determinadas temáticas e quando aquilo se repete e se for pertinente ao que eu faço, análise política, eu vou lá e faço um vídeo. Muito obrigado.